Eu sou um cara chato. Eu sou bem chato. E entre as minhas chatices, talvez a chatice mais evidente seja em relação a horários. Eu odeio atraso. Mas quando eu falo odeio, é odiar mesmo. Isso é uma coisa louca, né? Porque eu sempre vivi em São Paulo, uma cidade problemática em relação a trânsito, em relação a transporte. Então é normal que as pessoas se atrasem aos seus compromissos, mesmo que não queiram. O brasileiro em si é uma pessoa que nunca leva o horário muito a sério, né? Só que, apesar de o brasileiro ser assim, apesar da cidade de São Paulo ter os seus problemas em relação a isso, eu nunca gostei de atrasos. Nunca. É uma característica muito marcante em mim. E eu chego a ser muito chato com isso, porque, para mim, atraso pode ser de minutos, que eu já fico irritado. Então, por exemplo, eu marquei um compromisso com um amigo, com uma amiga, e nós marcamos para as 2 da tarde. Ele ou ela acabou chegando 2h10. Para mim, esse meu amigo, essa minha amiga, está 10 minutos atrasado, atrasada. Eu não consigo aceitar numa boa que a pessoa que marcou comigo não chegou às 2, porque eu marquei às 2. Isso é curioso porque não é só uma questão de minutos, eu preciso de precisão com horário. Então, por exemplo, eu vou marcar um compromisso com alguém e alguém fala para mim assim: ah, eu vou passar a tarde lá no seu escritório. Eu pergunto: à tarde, que horas? Para mim não existe essa coisa de marcar compromisso. Ah, no período da manhã, tá? Ah, no período da tarde. Ah, à noite a gente se encontra. Mas espera aí. De manhã, que horas? À tarde, que horas? À noite, que horas? A minha chatice é extrema com essa coisa de horário, né? Então a pessoa fala assim: ah, sim, nós vamos ao banco, por exemplo, né? E fala assim: vamos um pouquinho antes do almoço. E eu pergunto: um pouquinho antes do almoço, mas que horas? Será 11h50? Será 11h55? Será meio-dia? Vamos um pouco depois do almoço? Vamos logo depois do almoço? Tudo bem, mas que horas? Sempre foi assim. Então, é óbvio que eu já me atrasei em alguns compromissos, mas quando eu me atraso, então, nossa, para mim é uma tortura. Eu procuro não atrasar em compromisso algum, mas quando eu acabei me atrasando para um compromisso, eu cheguei mal no lugar. Eu não só peço desculpas para a pessoa, como mesmo que a pessoa não ligue, que a pessoa fala: não, tudo bem, é assim mesmo, tal, e eu fico extremamente irritado comigo. Sempre quando eu tenho um compromisso, eu costumo sair para esse compromisso muito mais cedo. Isso é em São Paulo, isso é aqui na Irlanda, isso é onde eu estiver. Como eu não quero atrasar de maneira alguma, eu procuro sair bem mais cedo do que eu preciso. E normalmente eu chego muito cedo nos lugares. Então eu tenho um compromisso às 3, muitas vezes 2h30 eu já estou no local do compromisso. E se por acaso aconteceu um imprevisto e que mesmo com o tempo que eu saí de antecedência eu não consegui chegar a tempo naquele compromisso, não importa que eu atrasei só alguns minutos, eu vou chegar extremamente irritado, nervoso comigo mesmo. É óbvio que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um jeito. Então eu procuro me controlar em relação a quem atrasa comigo, porque uma coisa é eu ficar irritado comigo mesmo, eu ficar sem paciência comigo mesmo, eu ficar com raiva de eu ter atrasado para um compromisso. Outra coisa é eu ter raiva porque uma pessoa atrasou um compromisso comigo. Eu não posso fazer isso, até porque eu percebo que as pessoas não ligam muito para isso, principalmente no Brasil, né? As pessoas não ligam muito para isso. Só que para mim, horário foi feito para ser obedecido.
Eu lembro agora de um editor meu que ele usava uma expressão que eu concordo plenamente. Ele falava assim: Fábio, no ambiente de trabalho, o seu horário é às 8 da manhã. Se você chegar aqui às 8h03, às 8h02, você está 2 minutos atrasado, você está 3 minutos atrasado. Tudo bem, ninguém vai brigar por causa de 2 ou 3 minutos. Só que fique claro isso, tá? Que quando a pessoa chega 2 minutos atrasado, 3 minutos atrasado, aquilo é um atraso realmente. Aquilo dali não é se ela marcou às 8, se o horário de entrar no trabalho é às 8, se o horário de entrar no curso é às 8, horário de entrar na faculdade, seja lá que horário for. Se você chegou depois das 8, você está atrasado. Ah, Fábio, mas pelo amor de Deus, Fábio, 15 minutinhos de atraso não faz mal para ninguém. Ok. Multiplique esse atraso por um ano, por exemplo. Então imagine que no trabalho você chegue 15 minutos atrasado todos os dias. No final do ano, quanto tempo isso não dá? É óbvio que existe várias formas de se avaliar isso, principalmente em relação a trabalho. Não vamos aqui, esse não é o que eu quero falar aqui no vídeo. Eu só quero realmente compartilhar essa minha preciosidade com horários. Ah, Fábio, mas você é certinho demais. Não, eu não sou um cara tão certinho assim. Eu faço as coisas erradas, eu atraso o prazo de entrega de determinadas coisas que eu preciso fazer em relação ao trabalho, em relação aos estudos. Eu só tenho essa fixação, essa paranoia com horário. Horário, para mim, é uma coisa sagrada. Então, sempre foi assim. É uma coisa que eu aprendi a lidar comigo mesmo, tendo essa particularidade, tendo essa chatice em relação ao horário. Todo mundo que me cerca normalmente acha até meio engraçado essa minha paranoia com horário. E eu também dou risada, só que eu não sei ser diferente. Então, se por acaso você que está me assistindo aí já marcou um compromisso comigo, provavelmente sabe que eu prezo muito pelo horário. E se você um dia for marcar, por gentileza, não atrase, está bem? Então é isso, aqui eu Viajando nas Ideias, eu sou o Fábio de Lima, obrigado pela atenção e até mais.